Amém? Então, essa palavra que eu trouxe nessa noite aqui para vocês e para mim, primeiramente, ela não vai ser uma palavra, talvez, de empoderamento, mas ela vai ser uma palavra de consciência. Eu considero essa palavra aqui muito parecida com a palavra do pós-encontro com Deus. Porque a palavra do pós-encontro com Deus é uma palavra desafiadora nos seus muitos aspectos para nos ajudar a manter aquilo que nós recebemos no nosso encontro com Deus. Porque de nada adianta a gente ganhar muitas coisas, a gente aprender muitas coisas e não fazer uso delas. Concordam comigo? Uma vez eu ouvi de uma das minhas médicas e também de várias pessoas que passaram por isso, me disseram o seguinte: e eu tirei a prova dos nove em várias etapas da minha vida. A minha nutricionista falou assim: pastora, emagrecer não é difícil. Todos os determinados emagrecem. A dificuldade não é a eliminação do peso. A real dificuldade é a permanência no peso, então, adquirido pós-dieta. E eu entendi aquilo com muita severidade. Por quê? Eu luto com a balança há muitos anos, em virtude da grande ingestão de remédios que eu tive que tomar para a coluna. E os corticoides, por grandes quantidades ingeridas por anos seguidos, a batalha com o peso se torna uma coisa gigantesca. Quando eu me casei, e agora eu estou num compromisso de contar todo o meu testemunho, não para vocês, mas para uma pessoa que foi me buscar ainda agora, que vai tomar um café comigo. Olha, eu estou falando publicamente, essa pessoa está me ouvindo, que é para não me armar o Marapuca como uma outra me armou. Pois é, já estou falando aqui de palco. Brincadeira, queridos, mas o café é de verdade. Quando eu me casei, eu pesava 42 quilos. E meu bem orou para mim ganhar um pouquinho mais de peso, eu ganhei meio quilo. Eu casei com 42,5. E o meu bem tinha uma brincadeira comigo. Ele dizia que ele não sabia quando eu estava de costa ou como eu estava de frente. Eu falei, é bonito, mas casou comigo, né? Não sabia se eu estava de frente ou de costa, mas casou comigo. E eu fiquei naquele peso por vários anos, e tive aborto, e tive o Apolo, e... enfim, aqueles que conhecem a minha história sabem. Mas, alguns anos depois de casada, mais ou menos uns 15 anos, eu comecei a ter os grandes problemas, né, com a coluna. E daí muitas e muitas internações e paralisias e muitos remédios. E eu fui o quê? Tufando, né? E daí começou a minha grande batalha. Mas eu estou conseguindo me manter por alguns tempos, né? Falei para as meninas que eu quero chegar com 50, né? Bonitinha. Estou quase perto dos 50 já, pensando que... Queridos, mas é sobre isso que eu quero falar isso aqui, estava falando isso de forma engraçada, para você não achar que eu vim bater em você, porque eu não vim bater em você, mas o que eu vou te falar talvez vai doer, né? Então eu estou falando isso de forma engraçada, que é para você ficar feliz, né? Para você não pensar, poxa, a pastora subiu só com chicote lá, não, estou contando de forma engraçada. Tá bom? Mas é sobre isso, sobre a permanência naquilo que nós adquirimos, que eu quero falar contigo hoje à noite. E o tema da nossa palavra é vidas bem alicerçadas. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós não temos esses textos de propósito aí, a não ser que a mídia seja absurdamente rápida para colocar, aí é com eles, né? Hashtag fica a dica. Salmos, capítulo de número 1, quero ler precisamente dos versículos 1 em diante, que diz assim. Salmos, capítulo de número 1. A partir do versículo 1, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Olha, a mídia está... Palmas para a mídia!
Pensaram que eu não ia ver, né? Eu leio com o olho aqui, o outro vai bem para cá. Pois é, não se enganem comigo, não. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo, diga devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu não sei se você consegue andar, e eu quero que esse texto ainda fique um pouquinho aí. Se vocês puderem diminuir ele e colocar os 3 versículos, seria uma grande bênção, mas eu não sei se dá. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante aqui. Alguém lembra o significado do que é ser bem-aventurado? Alguém lembra? Quem souber, fala em alto e bom som. Feliz. O sinônimo de bem-aventurado é feliz. Então esse texto estaria basicamente assim: feliz é o Fabiano, feliz é a Tainá, feliz é o Júnior, feliz é o Flaviano, feliz é a Rami, feliz é a Rafiz, e assim sucessivamente. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. E aí a coisa começa a ficar um pouquinho ajustada na nossa cintura. Porque quem é o ímpio? Há uma diferença muito grande entre os gentios e os ímpios. Os gentios são todos aqueles que não têm nascimento judaico. Nós, não é? Só que as pessoas confundem os gentios e os ímpios. Mas os gentios e os ímpios não têm nada em comum na sua originalidade. O texto diz que nós não devemos andar no conselho dos ímpios. E quem é o ímpio? É aquele que vive na prática da impiedade. E muitas das vezes, nós não atentamos para isso. E o que acontece? Nós temos amigos, familiares, mas aí o que acontece? De observar o que a palavra de Deus diz, aquilo que nós aprendemos na luz, como meu marido sempre nos orienta, e nós damos ouvido aos conselhos dos ímpios. E aí o oposto é verdadeiro. Se feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, como então que seria o texto? Infeliz e triste o que anda no conselho dos ímpios. Mas só que às vezes, queridos, a gente não olha para isso. Eu achei assim de extrema precisão quando o pastor Paulo, nosso papai adotivo, nosso pai espiritual, quando ele trouxe essa direção na reunião do presbitério de governo, sobre a escolha, o texto que ele trouxe, como a palavra que Deus havia dado para o ano de 2023, mas nós não costumamos colocar o texto todo, a gente tira o coração do versículo, e o coração do versículo era uma vida inabalável, um alicerce inabalável, um comportamento inabalável. Então, na votação, nós escolhemos que iria ficar esse nome, alicerces inabaláveis, pelo fato de que a palavra indica esse verbo, e o verbo cobre muitas dimensões do que é ser inabalável, né? Então, e nós ouvimos esses dias aqui na conferência, e ainda vamos ouvir durante o ano mensagens voltadas para esse conceito. Quem estava aqui domingo, esse domingo, ontem? Gente, que palavra aquela do pastor James? Que palavra poderosa! Né, quando ele trouxe aquele feedback da lei, da graça, colocando a lei ali como o raio-x, pensa numa tipologia, numa analogia que é fácil de se entender. Quando ele nos trouxe aquele desafio de olharmos a lei como o raio-x e a graça como o roteiro de tratamento e a cura para a nossa vida. O nosso posicionamento nos montes da história da humanidade. Queridos, a gente tem recebido tantas palavras poderosas.
Eu falo para você aqui de todo o meu coração, e quem convive comigo sabe que eu não sou de bajular ninguém. É uma coisa que eu não gosto, que eu não suporto, que eu não encorajo, que eu tenho nojo, é de bajulação. E eu gosto de elogiar sinceramente uma pessoa por aquilo que ela é, por aquilo que ela faz, porque é aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a gente deve dar honra a quem honra merece. É ou não é o que a Bíblia diz? E vocês vão de concordar comigo que o que eu vou falar para vocês aqui não é uma bajulação. É uma constatação. Vocês vivem com essa constatação há 10 anos. Eu convivo com essa constatação há 33 anos. O quê? Que o meu marido é um mestre na palavra. Pensa no homem que busca, pensa no homem que ora, pensa no homem que jejua, pensa no homem que se prepara para trazer o maná na hora da pregação. Funciona ou não funciona? Nosso pastor consegue, pela graça de Deus, trazer para nós um pão recém-saído do forno, sim ou não? Mas a pergunta é, não é o pão que o Espírito Santo mandou que eu estou colocando em questão. O que eu estou colocando em questão aqui é eu e você comemos desse pão? Eu e você nos alimentamos do pão que é servido aqui na mesa do altar todo final de semana? Ou a gente deixa virar um pão borolento? Porque o maná só serve para aquele dia. Eu tenho que me alimentar dele naquele dia e os nutrientes dele vão me fortalecer. Não é a repetição de eu comer aquele mesmo maná, mas são os nutrientes do maná comido que vão me alimentar. Então, semana após semana, Deus manda um maná novo, Deus manda um maná fresco, seja por intermédio do nosso pastor, ou das pessoas a quem Ele designa, que o Espírito Santo vem com graça e com verdade, como fez nesse domingo, traz uma palavra poderosa, desafiadora, mas a minha pergunta é, eu comi? E se eu comi do pão, eu estou fazendo a devida digestão dele? Porque é muito legal, a gente ouve uma palavra, aleluia, glória a Deus. É muito legal, a gente chega com o pastor James, que palavra. Você lembra pelo menos do que foi que ele pregou? Você lembra os pontos que ele abordou? Você lembra os exemplos que ele deu? Quem está aqui me acompanhando? E é sobre isso que eu quero falar com você, hoje à noite. Para que eu e você, nós tenhamos uma vida de fato bem alicerçada. Para que nós tenhamos uma vida de fato com uma base inabalável, tem algumas coisas que eu preciso fazer. Tem alguns comportamentos que eu preciso ter, senão não vai funcionar. É igual dieta, queridos. É igual consulta. Do que adianta eu ir num médico, eu recebo o diagnóstico, eu recebo uma receita, eu recebo uma proposta de tratamento, mas eu decido não fazer. Me diga uma coisa, do que adiantou eu ir me consultar? Então, queridos, é tão importante que a gente entenda. E o salmista, quando ele escreve aqui, ele diz, olha, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, ele não se estriba nesse conselho. Ele não considera esse conselho tão valoroso e tão importante. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Quer o que é um caminho? É um espaço que você anda nele. Isso é um caminho. É um lugar que começa ali e termina acolá. É um caminho, e o texto está dizendo, olha, bem-aventurado e feliz aquele que não se detém. Eu não estou dizendo que nos caminhos da nossa vida a gente não vai passar no caminho dos pecadores, no dia a dia da nossa vida. Mas o texto não diz isso, o texto diz não se detenha. E a gente para muitas das vezes no caminho dos ímpios e faz exatamente o que os ímpios estão fazendo. Aí o texto diz assim, nem, ele coloca como um mais. Ele acrescenta, feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém e nem, ele faz uma junção, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, isso aqui é sério demais. Se eu quiser ter uma vida de fato inabalável,
Se eu quiser ter uma vida alicerçada em Deus, eu não posso fazer parte da roda dos escarnecedores. Ah, pastora, mas o que então seria uma roda de escarnecedores? Toda e qualquer roda de conversa que está se escarnecendo de alguém ou de alguma coisa. Se você senta numa roda para fofocar e falar mal da vida dos outros, a sua roda é uma roda de escarnecedores. Se você senta para falar mal de A, de B, de C ou de alguma coisa que você não tem autoridade para resolver, e aquela roda feita ali não é para solução, isso é uma roda de escarnecedores. Quem está andando comigo? E aí, às vezes, a gente pensa, não, pastor, uma roda de escarnecedores é só lá no mundo. Não é não. Se eu não tiver cuidado a minha casa, o meu lar, a minha roda de conversa se torna uma roda de escarnecedores. A mamãe Rebeca, ela tem uma fala que eu acho assim poderosa. Como é que ela usa essa fala para tratar a fofoca? Ela diz assim, ela fala para mim: Rami, se você não tem nada de bom para falar de alguém, então não fale nada. Se cale. Se você tem algo ruim para falar, fale para a pessoa. Chame a pessoa e fale com ela. Pratique Mateus 18, do versículo 15 em diante. Se teu irmão pecar, vai ter tu e ele só. Diga só. E aí o texto diz, olha, não te assenta na roda dos escarnecedores. Ele diz, no entanto, antes, porém, todavia, que o meu e o seu prazer esteja na lei do Senhor. E nela, eu e você devemos meditar de dia e de noite. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, pastora, mas não tem como ler a Bíblia de dia e de noite. Eu falei, a Bíblia, a própria palavra não está te mandando ler? Tu viste em algum versículo lá que está escrito, leia a Bíblia de dia e de noite? Tá. Eu digo, então leia para mim. Ela foi lá, medita. Eu falei, volta. Que verbo é que é usado? É o verbo ler ou o verbo meditar? Aí ela disse, meditar. Eu falei, há uma diferença muito grande entre eu ler uma coisa e eu meditar sobre aquela coisa que eu li. Então tem um momento em que eu e você lemos a palavra. Mas o desafio do salmista é que aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós estudamos da palavra, a gente medite. Ou seja, a gente pense, a gente use a nossa massa cinzenta. A gente use da nossa inteligência para meditar, para pensar. Você quer saber uma coisa que a gente medita muito? Problema. Minha irmã, você quer fazer um teste de meditação? Tem um problema. Tu acorda, ele está lá. Tu dorme, ele continua lá. Quando tu abre o olho, ele está lá. Tu está comendo, ele está lá. Tu está tomando banho. É exatamente isso que a Bíblia diz. Mas não com problema, com a palavra de Deus. Amém? E aí ele vai dando esse desafio. E ele diz que num certo tempo, no tempo certo, decorrido, nós vamos dar o nosso fruto. O nosso fruto no talento, o nosso fruto no chamado, o nosso fruto na execução dos nossos dons, nós vamos dar frutos. Então, queridos, eu quero começar essa palavra desafiando a mim e a você. Que nós saiamos daqui hoje à noite desafiados a vivermos Salmos capítulo 1. Os 3 primeiros versículos. Nós não vamos estar no conselho dos ímpios. Nós não vamos nos deter no caminho deles. E nós nem vamos sentar na roda dos escarnecedores. Amém? E agora nós vamos começar, né? Já que todo mundo entendeu do que eu queria falar, agora nós vamos começar. Quando o salmista, ele nos dá esse desafio, que são 3, de não andar no conselho dos ímpios, de não nos determos no caminho dos pecadores, e de nós não sentarmos na roda dos escarnecedores, ele está nos dando 3 fundamentos básicos para que nós tenhamos sucesso. Se nós observarmos, se nós fizermos a observância correta disso, nós vamos poder começar
um processo, uma prática de uma vida inabalável. E aí entram 2 segredinhos que eu quero desafiar a mim e a você. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá, em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Somente esse. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Geralmente nós usamos muito esse texto quando nós estamos ensinando sobre a vivência da igreja, não é? Sobre o nosso comportamento como cristãos, mas eu quero destacar aqui precisamente a palavra perseverar. E é o primeiro segredo que eu quero te dar para você que está anotando, é que eu devo perseverar naquilo que me é ensinado. Colocando em prática, Salmos de número 1. Eu devo perseverar naquilo que me é ensinado. Me diga uma coisa, quando o texto diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, o que passa pela sua cabeça? Logo assim, de antemão. Permanecer. Mas antes de permanecer, em se tratando da doutrina, quando você ouve doutrina dos apóstolos, você acha que era uma doutrina deles ou uma doutrina que eles aprenderam? Que eles o quê? Muito bem. O texto, ele diz que é para nós permanecermos na doutrina dos apóstolos. Mas se você andar alguns passos para trás, se você andar para alguns versículos atrás, se você andar pelo menos um capítulo ou os evangelhos todos para trás, você vai perceber que os apóstolos, eles estavam colocando em prática a doutrina que eles aprenderam do próprio Senhor Jesus. Quem está me acompanhando? Aí o texto diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eu sempre costumo corrigir algumas pessoas. Não existe as doutrinas dos apóstolos. É a doutrina, porque é a Escritura, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Entende? Assim como também não tem armaduras de Deus. Existe uma única armadura e peças dessa armadura. Então a gente tem que entender o texto para a gente compreender bem o que a palavra de Deus está nos desafiando a fazer. Não existe várias doutrinas para nós seguirmos. Existe uma sã doutrina e ela se chama Palavra de Deus. E os apóstolos aprenderam essa sã doutrina, eles viveram essa sã doutrina, ensinaram essa sã doutrina para a igreja primitiva e disseram a eles, vivam essa sã doutrina. Perseverem nela. Eu não posso chegar com a Tainá e dizer assim, olha Tainá, persevera nisso aqui. Se a Tainá não sabe do que se trata, quem está aqui raciocinando comigo? Para eu pedir para a Tainá perseverar em algo que eu estou dando para ela, eu tenho que antes ter feito a Tainá conhecedora daquilo. Concordam comigo? Então, o que os discípulos estavam fazendo ao longo da sua vivência? Eles estavam ali ensinando, pelo procedimento, pelo exemplo, pela vivência do dia a dia. Então, queridos, perseverar fala literalmente de perseverança, de persistência, de constância, de permanência, de conservância. Quando o salmista diz, olha, não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores, isso é ensino. E aí lá em Atos 2, ele diz, olha, perseverem naquilo que eu ensinei para vocês. Tenham persistência nisso, tenham convivência nisso, tenham constância nisso. Entende, queridos? Porque se eu e você, nós não tivermos constância na palavra, nós não tivermos permanência na palavra, de nada vai adiantar a palavra que nos foi ensinada. E aí o texto vai nos dando esse desafio. A doutrina é a palavra de Deus. E eu devo perseverar nela, naquilo que eu já tenho aprendido.
Eu não sei se você tem esse desafio de estudar, não somente ler, mas estudar a Bíblia várias vezes. Mas se você não tem, eu te faço um desafio. Eu lembro que esse desafio me foi feito quando eu era bem tenra, assim na minha fé. Eu devia ter lá meus 15, 16 anos quando esse desafio me foi feito. E eu venho repetindo esse desafio ano após ano. Termina de ler, volta tudo de novo. Termina de ler, volta tudo de novo. Termina de ler e não necessariamente ler, mas estudar, parafrasear, anotar. Queridos, quanto mais que eu e você tivermos da palavra dentro de nós, mais fácil vai ser para nós permanecermos. Amém? E aí o texto nos diz isso. Então, o primeiro segredo é que eu devo permanecer naquilo que me foi ensinado. Eu devo permanecer na doutrina que me foi ensinada pelos apóstolos. Mas a segunda coisa está em Efésios, capítulo de número 2, carta aos Efésios, capítulo de número 2, dos versículos 19 até o 22, que diz assim: assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos. Uhul, né? Nós ainda estamos temporariamente aqui, né, nessa terra. Ele diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas vocês já são o quê? Concidadão dos santos e sois da família de Deus. Nós estamos temporariamente como peregrinos aqui nessa terra. Diga, temporariamente. Só que nós já temos endereço certo. Eu já tenho endereço certo. Quem tem endereço certo aí? Aleluia. Ele diz: olha, assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Ele está fazendo uma afirmação. Ele não está dizendo você será. Ele está dizendo você é. Ele diz: e vós são. Ele está fazendo uma afirmação. E ele diz: e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas. Ele volta a mesma fala. O apóstolo Paulo volta a mesma fala. E ele diz: sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aí ele diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce. Diga comigo, cresce. Para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O texto é muito claro. A primeira coisa que eu queria te ensinar e me ensinar a mim mesma é que nós devemos permanecer naquilo que nos foi ensinado. Mas a segunda coisa é que eu devo buscar. O texto me desafia a ter uma busca pessoal. Porque o texto fala: olha, você é isso, você é aquilo outro. Aí quando chega lá no meio, já lá pegando o 21 e o 22, ele diz: olha, no qual todo edifício bem ajustado. Não é de qualquer jeito. Ele diz: olha, todo edifício bem ajustado cresce. Eu não preciso explicar muito isso aqui para você. Qualquer área da nossa vida que nós venhamos a crescer, houve um investimento naquilo. Sim ou não? Não tem como. Não tem essa que eu vou crescer em alguma coisa se eu não fizer algum investimento. Então eu preciso investir, eu preciso buscar no meu relacionamento com Deus para que eu cresça como um santuário dedicado ao Senhor. Pegue seu dedinho. Pegue seu dedinho aí, bonitinho, lindo, maravilhoso. Não sei se você gosta do seu, mas eu amo o meu e não quero ficar sem ele. Né? Alguém quer ficar sem o dedo aí? Não, né? Então pegue ele aí. Pegue ele aí. Quem sabe aqui para onde esse dedo vai? Quem sabe? Porque é muito fácil a gente apontar para o nosso irmão, né? Pois é. Então pegue o seu dedinho e diga assim. Diga comigo, fale de verdade mesmo. Não é para brincar comigo não. Diga assim: eu devo crescer para ser. Coloque aqui o seu dedinho. Para ser santuário do Espírito. Amém? Queridos, entendam uma coisa.
Eu estava até corrigindo uma pessoa esses dias, numa fala de uma pregação que ela ouviu, e aí eu tive que corrigi-la, porque isso é um entendimento que a gente não pode errar. E eu quero que você saia daqui com esse entendimento bem definido, porque eu não quero ouvir ninguém da Pastor de São Luís falando isso errado. Pega o seu dedinho de novo. Só que agora ele não vai assim, ele vai ficar assim, né? Diga assim, eu. Fale mais forte, diga, eu sou um espírito. Repita, um espírito. Pegue o segundo dedinho e diga, possuo uma alma. Terceiro dedinho, e habito em um corpo. Então, tire da sua cabeça essa ideia que você é um corpo. Você não é um corpo. Você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Isso aqui é vaso. Gordo, magro, feio, velho, enrugado, é vaso. A gente deve cuidar bem dele? Deve. Que o bichinho gosta de engordar, que é uma maravilha. Ele é todo feito de carne. E essa carne milita contra o espírito que é você. Você sabia que seu maior inimigo é você mesmo? Não é o diabo, não. Não tente culpar ele. E aqui eu não estou sendo advogada dele, não. Mas é a verdade. Eu já vi tantas pessoas, pastora, foi o diabo. Eu digo, não, minha filha, não foi ele, não. Foi você. Foi você que decidiu. Nós fomos criados com livre-arbítrio. Então, queridos, é um desafio, porque ele diz, olha, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados. Então, eu preciso entender que eu preciso buscar, porque eu sou um espírito. No meu espírito, que a minha essência, você na sua essência, você é perfeito, a Bíblia diz. Que todos nós já fomos aperfeiçoados em Cristo. Mas aí você me pergunta, pastora, mas eu erro, é verdade, porque quem está errando não é o seu espírito, quem está errando é a bem bonitinha alma que eu e você temos, que habita nesse corpo maravilhoso. Então não misture as coisas. O meu e o seu espírito, que é a nossa essência, que é quem somos, é perfeito. Quer Deus, deseja Deus. Quer unidade com Deus. Mas aí eu te pergunto, a tua alma amanhece todo dia com vontade de orar? Amanhece nada. Tem dia que ela não quer nem acordar, quanto mais orar. Deixa eu te perguntar, a tua alma gosta que tu viva uma vida de santidade e fuja dos pecados da Netflix? Gosta nada. Ela ainda até te lembra daquilo de errado que tu já fez no passado. Estou mentindo? Pensa numa coisa boa que o ser humano tem e às vezes acha e ainda diz que não tem. É memória. Menino, mas a gente tem uma memória boa para lembrar do que não presta. Para lembrar do que é bom, é rápido que foge. Mas pense, se de vez em quando Satanás não traz à sua memória um pecado de 10 anos atrás, sim ou não? Sabe por quê? Guerra do nosso espírito com a nossa alma, com o nosso corpo, com a nossa carne. E aí é por isso que eu devo buscar a palavra de Deus todos os dias. Eu preciso passar por uma renovação na minha mente. É fácil, pastora? Não, não é fácil, mas é 100% possível. E aí é um desafio, eu devo permanecer naquilo que me foi ensinado, mas eu também devo buscar para que eu possa crescer como um edifício que está sendo bem ajustado para a morada de Deus no Espírito. Amém? Então esse é um desafio. Agora, quero te dar algumas vantagens antes de eu encerrar essa palavra. Eu quero te dar algumas vantagens de eu e você permanecermos na doutrina, de eu e você buscarmos a palavra de Deus, de eu e você praticarmos Salmos de capítulo 1. Eu quero te dar pelo menos algumas razões, tem muitas, mas eu considero essas 3 razões que eu vou dar aqui para você, de extrema validade,
para que eu e você saiamos daqui desafiados a permanecermos na palavra e naquilo que temos aprendido. A primeira vantagem que eu quero trabalhar contigo hoje, sobre eu e você decidirmos ter uma vida alicerçada em Cristo e na sua palavra, é que as intempéries da vida não nos abalarão. Palavra difícil, né? Mas é exatamente a palavra que define isso. As intempéries. O que são intempéries? Mau tempo, condições climáticas intensas, ventos fortes, chuvas torrenciais, grandes tempestades e furacões. Deixa eu te perguntar. Só um mau tempo já não causa algumas dificuldades aqui na nossa ilha de São Luís? Já, né? A gente já vive umas dificuldades só com mau tempo. Deixa eu te perguntar. Uma condição climática intensa, com muitas chuvas, raios, trovões, ventos fortes, já não nos prejudicaria ainda mais? Agora deixa eu te perguntar. Se a ilha de São Luís sofresse um furacão, o que você acha? Nem abrigo a gente tem para furacões. Não é verdade? Não tem. Ou na sua casa você tem uma casa subterrânea? Para você correr para lá e puxar, como a gente vê nos filmes, né? Fecha assim e se quebra tudo embaixo, mas tem uma casa lá debaixo da terra. Não sei se você tem. Eu não tenho. É aí que eu quero chamar a sua atenção. Quando eu e você, nós decidimos ter uma vida inabalável em Deus, quando nós decidimos uma vantagem que eu e você podemos ter pela palavra, é que as intempéries da vida não vão nos abalar. Não significa que elas não podem acontecer. Quem está aqui me acompanhando? Porque deixa eu te falar, o dia mau vem para todos. Não pense não, o dia mau não vem para o pastor Elson. O dia mau não vem para a pastora Rami. Vem. Eu que sei dos dias maus. Se eu fosse perguntar para ti quantos dias maus já te alcançaram, você teria uma lista para me dar, sim ou não? Então o dia mau, ele vem para todos. Queridos, o mundo caminha para o fim. Não pense que esse mundo vai melhorar. Não pense que esse mundo vai ficar aperfeiçoado. O sistema que nós estamos vivendo hoje, ele está caminhando para o fim, porque Jesus está voltando. Entende? Então eu não posso achar, esse mundo vai melhorar. Eu falo para as pessoas, queridos, nós temos que ter uma vida muito bem alicerçada, porque esse mundo não vai melhorar. Quem vai melhorar somos nós. Entende, queridos? É nós que melhoramos, não é o mundo que vai melhorar. Então eu tenho que entender isso. Outra coisa, todos nós passamos por provações. Não existe aquela pessoa que não vai ser provada. Até porque se ela não for provada, ela não vai ser aprovada. Quem aqui já passou pela escola, além de mim? Uns ainda estão, né? Por que será que fazem provas? Prova é uma provação, irmãos. Eu fui professora há muitos anos. Prova é uma provação no sentido literal da palavra. Porque se você passar nela, você vai ser o quê? Aprovado. Então não existe isso. Pastora, eu tenho tanto medo das provações, minha irmã, então crie coragem. Porque nós vamos passar por elas. É natural. Alguns de nós, talvez passarão por provações maiores. Aí não me pergunte porque para uns vem provações maiores, para outros vem menores. Aí é com Deus, você vai lá e pergunta para Ele. Mas o certo é que todos nós vamos passar por provações. É ou não é verdade? Então, queridos, eu tenho que entender, quando uma provação chegar, quando o dia mau chegar, quando esse mundo está caminhando para o fim, quando a gente se depara com tantas coisas horríveis que estão acontecendo, eu tenho que entender uma coisa: isso não vai me abalar. Você está entendendo? Porque o meu e o seu alicerce tem que estar em Deus e na sua palavra.
Tempos difíceis, tempos ruins, eles sempre vão acontecer. E eles sempre vão estar aqui, ó, batendo na nossa porta. Mas a diferença é quem vai abrir a porta. É eu na minha carnalidade ou é aquele guerreiro invicto que nunca perdeu uma batalha, que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou? Entende? Se é para ele, bata de verdade, porque não é para mim. Não fui eu que morri na cruz. Quem abre a porta da minha e da sua dificuldade quando ela está lá batendo? É eu na minha carnalidade ou é o Cristo que mora em mim? Porque se for o Cristo que mora em mim, aquela provação, aquele dia ruim, aquele dia mau, vai ter que bater em retirada. Ele vai ter que recuar. Porque o meu guerreiro nunca perdeu uma batalha. Ele tem escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E às vezes a gente se esquece disso. Porque no meio da batalha, no dia, no dia mau, no dia das lutas, a gente se esquece quem foi que morreu na cruz. Quem foi que venceu? Quem foi que ressuscitou? Quem é que está sentado à destra de Deus? Quem é o meu advogado fiel? E quem é o meu justo juiz? Às vezes a gente se esquece dessas coisas, mas eu tenho que entender, se eu decidir ter uma vida alicerçada, se eu decidir ter uma vida inabalável de fato, como diz a palavra, as intempéries da vida, elas não me abalarão. Segunda coisa, eu e você vamos servir de abrigo. Diga, abrigo. Eu e você vamos servir de abrigo para aqueles que estão sendo abalados. Eu e você vamos servir de abrigo. Quantas pessoas, queridos, quantas pessoas, familiares nossos, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, estão sendo abatidos. Estão sendo alcançados por situações difíceis. O dia mau chegou lá, ó, bateu. O câncer chegou lá. O aborto chegou lá. O adultério chegou lá. A desobediência dos filhos chegou lá. A falência financeira chegou lá. Quantos não estão passando por isso? À luz da palavra de Deus, se eu e você, nós tivermos uma vida em Deus alicerçada, nós vamos servir de abrigo para aqueles que estão sendo abalados. Entende? Eu e você, nós precisamos entender que eu e você estamos nesse mundo para ser sal e luz. Sal para trazer de volta o sabor à vida das pessoas. E luz para iluminá-las e tirá-las das trevas. Então eu tenho que entender, eu tenho que sair daqui decidido, pastor, eu quero ter uma vida alicerçada. Eu quero ter uma vida inabalável, porque eu vou servir de abrigo para aqueles que precisarem de mim. Se uma pessoa chegar para bater na minha porta, pedindo conselho, ajuda, orientação, eu vou ter para dar, por causa do Cristo que vive em mim. Você entende? Queridos, a igreja precisa estar pronta para amar, para aconselhar, para pastorear, para cuidar bem daqueles que estão chegando. É necessário que eu e você nos posicionemos como cristãos maduros, autênticos, não como crente meia boca, aquele crente que é uma coisa aqui, lá fora é outra. Nós temos que ser crentes de verdade, aqui e principalmente lá fora. O mundo está precisando de uma igreja sarada, de uma igreja sadia, de uma igreja que não se veste de santidade aqui e fica nua lá fora. Seu Instagram tem que ser lugar de santidade. Seu Facebook deve ter uma santidade estampada e não o mundo vestido de igreja. Rapaz, você pensa como a raiva me sobe, como a carne fica guerreando quando eu olho o Instagram de irmãos. Quando eu olho Facebook, irmãos, eu não queria estar no Instagram, mas eu não queria. Mas me armaram marapuca, igual como hoje. Me deram um iPad de presente e lá já tinha todas as redes sociais implantadas. Me deram as senhas, me deram as minhas fotos, um manual de utilidade,
Mas eu sabia que a minha vida ia mudar. Rapaz, do momento que eu começasse a seguir algumas pessoas, aí a minha vida ia ficar atribulada. Porque só o WhatsApp já atribulava a minha vida, quando eu olhava os status. Aí eu já pensei, eu falei para o meu bem, não queria de jeito nenhum, empurrava o presente. E aí um dia, eu conto esse testemunho, é verdade, não estou aumentando nem diminuindo para você não. Um dia eu estava naquela luta, o iPad estava lá, paradinho, porque eu sabia que do momento que eu fosse ver as caretagens que tinha lá, eu ia pecar. E aí eu ia pegar o telefone, e eu me conheço, e aqueles que eu tinha intimidade, eu ia mandar tirar aquela foto, para ser crente de verdade, criar vergonha na cara, eu ia mandar fazer. E aí eu digo, Jesus, me concede graça, Senhor, porque vão me disciplinar publicamente lá na igreja. E aí eu fui para uma reunião de pastores. Assim, quase eu não vou, né? Eu tenho reunião de pastor quase todo dia. E aí uma pessoa falou assim para mim, pastora Rami, por que a senhora não tem Instagram? Eu disse, eu tenho. Aí ela falou assim, e por que o seu Facebook é só quase de receitas? Eu falei, então tu está me procurando lá, né? Aí ela olhou para mim bem assim e falou, pastora Rami, é verdade mesmo, a senhora tem um Instagram? Eu disse, tenho. Aí ela disse, por que a senhora não usa? Eu falei, tu quer que eu seja bem sincera? Eu contei para ela a historinha que eu contei aqui para vocês. E disse, está lá, guardado. Não tem no meu celular não, tem só no aparelho lá que eu ganhei de presente. Está lá no meu escritório. Aí tá, passou o primeiro dia da reunião. No segundo dia, essa mesma pessoa chegou para mim e falou, pastora, eu fui orar sobre o seu Instagram. Falei, rapaz, o negócio está sério. Primeiro me dá um iPad com o Instagram instalado. Aí vem uma outra pastora que nem tem muita intimidade comigo, agora vai orar sobre o meu Instagram. Menina, esse negócio está muito estranho. Aí eu falei, mas como eu sei que ela é uma mulher de Deus, eu falei assim, então, que foi lá que Deus falou contigo sobre o meu Instagram? Aí ela ficou me olhando assim. Nós somos conhecidas de longas datas. Então, ela já sabia que eu não ia passar a mão na cabeça dela se eu não gostasse do que supostamente Deus havia dito para ela. Aí ela falou assim para mim, não, Rami, vem cá, de verdade, senta aqui comigo. E quando ela falou Rami, eu digo, então o negócio tá espiritual, tá sério o negócio. Aí ela sentou lá comigo e disse, não, Rami, eu fui orar. Eu falei, Deus, por que a Rami fica tão brava? Por que ela, né, ela já está premeditando que ela vai pecar, que ela vai se aborrecer quando ela vê as coisas erradas lá? E aí ela falou assim, Rami, e Deus veio e falou comigo assim, sabe por quê? Porque ela vai se entristecer como eu me entristeço. Só que eu sou Deus, ela não. E ela conhece os limites dela. E ela deixa claro os limites dela para todo mundo. E aí ela disse assim, Deus, mas eu quero ajudar ela a usar o Instagram. E eu ouvindo aquela conversa. Ela disse, me ajude a ajudar a Rami a usar o Instagram de forma correta. E aí Deus falou comigo uma coisa, Rami. Eu disse, então fale aí, minha amiga, eu estou gostando da conversa. Aí ela disse assim, olha, Deus falou uma coisa comigo. Se você não permitir que o Instagram lhe leve a pecar, mas lhe leve para a intercessão e aumentar a sua sabedoria em como tratar os erros, ele vai poder ser uma ferramenta boa para você. Fiquei olhando assim para ela e falei, tá bom. Porque quem me conhece sabe, eu valorizo, supervalorizo resposta de intercessão e profecia. Mas Deus tem que falar comigo. Porque senão não funciona. Aí eu fui orar para Deus no meu TSD. Falei, então, o Senhor teve uma conversa lá com a fulana sobre o meu Instagram, porque ela foi lá lhe cutucar por causa do meu Instagram. E o Senhor falou para ela assim, assim, assim. Então, eu quero que o Senhor fale comigo sobre isso. Eu quero que o Senhor deixe muito claro para mim.
Porque senão eu vou desfazer essa conta aqui, se for para mim errar, se for para mim pecar. Se eu não conseguir dar conta desse negócio, então o Senhor vai falar comigo, senão eu vou tirar esse negócio. Queridos, e aí, eu estava lá, esqueci do Instagram, e fui, tirar meu tempo sozinho, com outras coisas lá. E quando eu já estava terminando, já estava, como diz outros, nos finalmente, nas despedidas lá com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo veio e falou: Rami, tudo que eu falei para ela estava certinho. Não errei e ela também não errou em nada do que eu falei para ela. Se você quiser manter o Instagram que foi colocado para você, que armaram uma arapuca, que eu não sei quem foi, juro que eu não sei quem foi que armou a arapuca, de colocar, juro, que eu não sei quem foi que fez a arapuca do Instagram. Tirando brincadeiras à parte, se você permitir que isso modele tua alma, se tu permitir que esse Instagram vai te servir como instrumento de intercessão, fica com ele. Mas se tu não der conta, eu estou te dando a minha liberdade para você apagar essa conta. Queridos, eu fui orar. Eu falo para você. Conversei com meu marido, orei, conversei com a minha discipuladora e ela me apoiou para ficar com o Instagram e tudo mais. E eu lhe confesso, pensa no instrumento que me trata. Pensa no instrumento que me modela. Pensa no instrumento que molda a minha carne. Pensa no negócio. Mas eu entendi que toda e qualquer ferramenta bem utilizada é uma bênção. Mas se ela for mal utilizada, ela se torna tropeço. Então, queridos, é tão importante que eu e você, nós sejamos crentes aqui nesse altar. Nós sejamos crentes ali no hall de entrada. Mas colocando o pé fora daquele hall de entrada, nós sejamos mais crentes ainda. Porque o mundo está precisando, queridos, que o meu Instagram, que o meu Facebook, que o meu Twitter, seja lá o que for que eu tenha de redes sociais, o mundo está precisando que as minhas mídias sociais sejam santas. Elas sejam santificadas. Elas sejam para instrumento de salvação e não de perdição. É tão necessário, porque, queridos, se as pessoas nas redes sociais e no meu dia a dia não me virem como alguém que vai poder ser um abrigo para elas, vocês acham que elas vão chegar até mim, a você? Não vão, porque o mundo está marcado de pessoas falsas, mentirosas, fofoqueiras, que cortam o manto e que não geram confiança em ninguém. É ou não é? E a igreja precisa ser exemplo nisso. E eu quero encerrar quase te dando a terceira razão, ou terceira vantagem de aplicar Salmos de número 1, de ter uma vida inabalável, de ter uma vida alicerçada na palavra. É que além de que as intempéries não nos abalarão, além de que nós vamos servir de abrigo para outras pessoas, a nossa vida se tornará um bom exemplo a ser seguido. Porque exemplos maus já tem de quilo, já tem de tonelada. Mas se eu e você, nós decidimos ter uma vida alicerçada, a nossa vida vai servir de bom exemplo para os outros. Você já parou para pensar quantas pessoas observam a mim e a você todos os dias? Eu estava até brincando hoje na secretaria, eu acho que esse casal de jovens está até aqui, eu acho. Mas alguém colocou lá no... E aquilo que o pastor James falou, que a gente tem um livrinho lá em cima, não é um livrinho não, irmão, é um computador, com uma memória RAM grandona. E eu fico lá, vendo as coisas. E aí, uma observação que estava lá, que a pessoa que tomou a decisão era meu vizinho. Aí a Ediane falou: pastora, o seu vizinho converteu. Aí eu falei: não tem como, porque ele não estava no culto. Aí ela falou assim: a senhora tem certeza? Eu falei: tenho. Eu sei quem é o meu vizinho da direita,
sei quem é meu vizinho da esquerda, dei o nome, a família, quantos filhos, quem são e tudo. E eu falei, e o meu vizinho, a minha vizinha da direita é crente, fervorosa, adoradora e ministra na igreja dela. Então, ela não converteu na minha igreja. E o meu vizinho, contei a história do meu vizinho lá do lado. Eu falei também, ele não estava no culto, porque eu teria identificado ele na hora. E aí procura quem era meu vizinho, eu falei, pergunta lá se está certo, né, o endereço e tal. Por fim das contas, a pessoa era meu vizinho, mas não meu vizinho, do apartamento ao lado, mas de um condomínio, que tem 3 condomínios, né, que são condomínios vizinhos. E aí eu falei, então me dá o endereço, né, nome do condomínio, bloco, apartamento, que eu vou lá conhecer o meu vizinho, né, que converteu. Mas por que eu estou te contando esse exemplo? Porque ele me conhece, mas eu não o conheço. Quem está me entendendo? Então imagina se a pastora Rami estivesse fazendo falcatrua, dando mau testemunho. O vizinho lá do outro condomínio estava me vendo fazer errado. A Bíblia diz que nós não devemos ser pedra de tropeço para ninguém. Sabe o que ele diz? Se for para a gente ser pedra de tropeço, ele diz que a gente deve amarrar uma pedra de moinho no nosso pescoço e se lançar. É sério o negócio, né? A gente acha estarrecedor. Bata seus pezinhos assim. Diga, esses daqui. Olhe para eles. Daqui. Para ninguém. Amém? Então, queridos, a minha e a sua vida precisa ser, porque uma multidão nos olha. Eu não queria casar. Quem conhece meu testemunho sabe, eu só queria casar com 40 anos, se casasse. Por causa de todo o exemplo que eu tinha de casamento, todo o exemplo que eu tinha de pai, de marido, era terrível. E eu decidi, eu não vou me casar não. E se me casar depois dos 40, porque aí eu já vou estar formada, vou ter minha casa, vou ter meu emprego, meu carro. E se de repente o sem vergonha lá der para ficar com sem vergonhice, eu dou um chute na bunda dele, ele segue em frente e eu não vou perder nada. E aquilo estava arrumadinho na minha cabeça. E aí eu converti com 13 anos. Pense. E já converti decidida. Casamento só com 40. Eu estaria com 5 anos, que desperdício. Né? 5 anos só de casado, que desperdício que eu teria feito da minha vida. Mas quando eu cheguei na igreja, eu me deparei com maridos fiéis. Eu me deparei com esposas submissas. Eu me deparei com filhos obedientes. E eu me deparei com casamentos consolidados. E aquilo para mim foi um choque. E eu comecei a pesquisar. Eu ia na casa deles para ver se não era mentira. Quem me conhece sabe que eu não deixo as coisas baratas, não. Não tente me esconder as coisas. E eu ia, queridos, para olhar, para ver se aqueles maridos eram fiéis mesmo. Se aquelas esposas não eram falsas. Se elas eram submissas mesmo lá na casa. Se os filhos eram obedientes mesmo, como eles se diziam ser. E assim foi. E o Espírito Santo foi usando, pela graça e bondade dele, aqueles exemplos para me bater de frente. E de confronto com aquela mentira que eu tinha aqui. Que casamento não prestava, que homem nenhum prestava e que não ia dar certo. E que se eu tivesse um filho, o marido ia embora, ia me deixar, assim como meu pai tinha feito com a minha mãe. E aí Deus foi me confrontando. Pense uma coisa, se uma Rami Clay foi confrontada e ficava observando as pessoas para ser trabalhada em Deus, quantas pessoas estão sendo as Rami Clays na sua vida? Estão indo na sua casa, ou estão te olhando pela janela, ou no seu trabalho, ou na sua escola, para ver se você é uma crente mesmo de verdade. Se vale a pena mesmo seguir Jesus. Entende, queridos? Então isso é tão
importante, porque eu e você, nós precisamos ser uma santa inspiração para os outros. E aqui eu não estou falando de perfeição. Outros serão recuperados na fé por observar o meu e o seu santo procedimento. Outras pessoas voltarão para Cristo por olhar a perseverança da nossa fé. Queridos, outras pessoas terão suas vidas e seus destinos transformados e mudados por simplesmente conviverem comigo e com você. Então eu e você precisamos entender isso e compreender. Eu preciso sair dessa conferência decidida a ter, de fato, uma vida alicerçada na palavra, para que eu tenha uma vida inabalável. Eu tenho que decidir, tem que ser uma decisão. E eu quero te convidar para você ficar de pé, porque eu quero ler 2 textos com você de pé. E depois nós vamos fazer uma determinada coisa. Eu quero ler com você o que está em Isaías, capítulo de número 45, livro do profeta Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 14, diz o seguinte: assim diz o Senhor, a riqueza do Egito, e o Egito aqui é mundo, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões, diante de ti se prostrarão e te farão as súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? As pessoas vão olhar para mim e para você e dizer: eu sei que Deus existe, porque eu vejo Deus em você. Sabe o que as pessoas vão dizer? Eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou me prostrar para Jesus Cristo, porque eu vejo Jesus Cristo em você. É isso que esse texto está dizendo. As pessoas virão, elas enxergarão Deus na nossa vida. E o outro texto que eu quero ler com você está em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 28, que diz o seguinte: Hebreus 12, 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O texto diz: olha, nós devemos receber esse reino inabalável. E ontem o pastor James falou isso com tanta propriedade. Nós devemos receber esse reino. Nós devemos querer esse reino dentro de nós. Nós devemos desejar esse reino, reter a graça salvadora dentro de nós. Mas, ele diz, devemos servir a Deus de modo agradável. Que a nossa vida seja agradável a Deus. Que a nossa vida traga alegria. Queridos, quando eu penso em uma coisa agradável, é algo que me dá prazer, é algo que me satisfaz, é algo que me faz bem, ou não é? Que a minha e a sua vida traga prazer para Deus todos os dias. E que, queridos, o nosso comportamento igualmente seja agradável. Mas que nós tenhamos uma vida de reverência. O mundo precisa conhecer uma igreja que reverencia Deus de todo o coração. E a gente precisa servir a Deus com santidade e temor. É necessário isso. E eu quero te fazer um apelo. Depois nós vamos encerrar. Eu pedi para o Ministério de Louvor que depois nós vamos encerrar com aquela música maravilhosa que antecedeu a mensagem. Nós vamos fazer um tributo, um altar de adoração para Deus. Mas agora, eu e você, nós não vamos fazer um tributo de adoração, de louvor. Nós vamos fazer um tributo de sacrifício. E eu quero te fazer um convite. Eu falei para o Espírito Santo: Senhor, eu quero que o Senhor me diga que tipo de apelo eu devo fazer no encerramento dessa conferência. E o Espírito Santo ministrando no meu coração disse: Rami, faça um apelo para aqueles que querem ter compromisso com a minha pessoa. Aqueles que querem me honrar em toda e qualquer situação.
que vão me dar a glória em toda e qualquer circunstância. Porque aqueles que quiserem, eu vou os capacitar. Então eu quero fazer esse apelo para ti. Não importa se você é casado, solteiro, jovem, adolescente, junior. Não importa se você é levita, ministro, não importa. Eu quero que venha a pessoa. Eu quero que venha você. Se você quiser...